O ar dentro do supermercado Bom Preço estava tão pesado que parecia possível tocá-lo. Marlene ajeitou a bolsa gasta no ombro e enxugou a testa com as costas da mão. 78 anos nas costas, 4 décadas vestindo o branco imaculado de enfermeira no hospital municipal. E agora ali estava ela, contando moedas na palma trêmula para garantir que conseguiria comprar o essencial. 4 itens no carrinho de mão, apenas 4. Um pacote de arroz, um frango congelado pequeno, um sabonete e uma barra de chocolate ao leite. O chocolate era uma extravagância, ela sabia. Mas Dona Eunice, sua única vizinha que ainda vinha visitá-la de vez em quando, havia comentado na semana passada que adorava chocolate. Marlene havia anotado mentalmente, como fazia com os pacientes quando mencionavam algo importante entre gemidos de dor. Cuidar era lembrar dos detalhes. A fila do caixa 3 serpenteava entre as prateleiras de promoções vencidas. Marlene contou 7 pessoas à sua frente. Suas pernas latejavam, as veias varicosas protestando contra mais um dia em pé. As sandálias ortopédicas, compradas há 3 anos numa liquidação, já não ofereciam o conforto prometido na embalagem. Ela se apoiou discretamente no carrinho, fingindo arrumar os itens enquanto aliviava o peso do corpo. À sua frente, um homem de camisa social encharcada de suor batia o pé no chão, olhando insistentemente para o relógio. Atrás dela, uma mulher jovem com 2 filhos pequenos tentava acalmar o choro de fome do menor. O supermercado inteiro parecia pulsar com a irritação coletiva de uma sexta-feira sufocante no subúrbio de São Paulo. No caixa 3, Jéssica passava os produtos com movimentos mecânicos, quase robóticos. Seus olhos tinham aquela expressão vazia de quem já ultrapassou o limite da exaustão há muito tempo. 26 anos, mãe solo de um menino de 2 empregos para pagar um aluguel que consumia 70% do salário. O uniforme verde do supermercado apertava na cintura, lembrando-a constantemente de que não tinha tempo nem dinheiro para comprar um número maior. Bip, bip, bip. O som da leitora de código de barras se misturava ao choro das crianças, ao arrastar de pés impacientes, ao zumbido insistente das luzes fluorescentes. Jéssica não olhava para os rostos. Aprendera a não olhar. Rostos traziam histórias. E histórias exigiam empatia. E empatia custava uma energia que ela não tinha mais para dar. O gerente, seu Valdir, passou atrás dela, pela 3ª vez em 10 minutos, olhando o relógio da parede com aquela expressão de cobrança silenciosa. A meta de atendimentos por hora estava estampada no quadro da copa. Jéssica estava abaixo do esperado. Novamente. A fila avançava devagar. Marlene observava a moça do caixa e sentia uma pontada no peito. Ela conhecia aquele olhar. Tinha visto o mesmo cansaço nos olhos de sua filha Luciana, anos atrás, quando trabalhava 16 horas por dia numa confecção. O corpo aguenta até que não aguenta mais. Luciana tinha partido há 5 anos, vítima de um AVC fulminante aos 42 anos. O médico dissera que o estresse crônico tinha sido um fator determinante. 3 pessoas à frente agora. Marlene verificou a bolsa novamente, procurando o cartão do banco onde o filho Rodrigo havia prometido depositar os R$ 200 do mês. A promessa tinha sido feita há uma semana, por mensagem de áudio. Ele sempre estava ocupado demais para atender as ligações, mas mandava áudios apressados entre reuniões. Semana que vem deposito, mãe. Tá corrido aqui. Os dedos de Marlene encontraram o cartão desgastado no fundo da bolsa. Ela o segurou como quem segura uma relíquia sagrada. R$ 200. Era tudo que precisava para passar o mês. O aluguel do quartinho nos fundos da casa da Dona Eunice era barato, apenas R$ 300, mas a aposentadoria mal cobria isso e as contas de luz e água. O filho ajudava quando lembrava, ou quando conseguia. 2 pessoas à frente. O homem de camisa social desistiu, largou as compras no balcão e saiu bufando algo sobre incompetência. Jéssica nem piscou. Registrou a desistência, chamou o próximo, continuou o ritmo mecânico. Bip, 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 uma pessoa à frente. Marlene ensaiou mentalmente o que diria.
Bom dia, querida, como vai? Sempre cumprimentava, sempre tratava todos com gentileza, mesmo quando ninguém retribuía. Era um princípio que aprendera com a mãe, lavadeira que criara 6 filhos sozinha. Educação não custa nada e abre todas as portas, Marlene. Próxima. Marlene empurrou o carrinho até o balcão. Colocou os 4 itens sobre a esteira com cuidado, alinhando-os direitinho como se aquilo importasse. Jéssica nem olhou para cima. Bipe, arroz, bipe, frango, bipe, sabonete, bipe, chocolate. R$ 32,40. A voz de Jéssica era plana, sem vida. Marlene sorriu, tentando criar alguma conexão. Bom dia, querida. Que calor, não é? Jéssica estendeu a mão, esperando o pagamento. Marlene inseriu o cartão na maquininha. Digitou a senha com dedos trêmulos. A artrite tornava cada movimento uma negociação com a dor. Aguardou o apito de confirmação. O que veio foi diferente. Um bip longo, irritante. A tela vermelha piscou. Saldo insuficiente. O coração de Marlene falhou uma batida. Ela olhou para a tela, depois para Jéssica, depois de volta para a tela. Aquilo não podia estar certo. Rodrigo tinha prometido. Tente de novo, disse Jéssica sem olhar, já alcançando o telefone para chamar a próxima cliente. Marlene digitou a senha novamente, as mãos tremendo mais agora. Bip longo, vermelho. Saldo insuficiente. O cartão não passa, anunciou Jéssica em voz alta, alto o suficiente para que toda a fila ouvisse. Marlene sentiu o rubor subir pelo pescoço. As pessoas atrás dela suspiraram coletivamente, um coro de impaciência. A mulher com as crianças murmurou algo que Marlene não conseguiu ouvir por completo, mas captou o tom de irritação. Meu filho disse que ia depositar. Ele prometeu. A voz de Marlene saiu fina, quase infantil. Posso tentar ligar para ele? A fila está grande, senhora. Jéssica finalmente olhou para ela, mas não havia bondade naquele olhar. Apenas o cálculo frio de quanto tempo aquilo atrasaria sua meta. A senhora vai pagar ou não? Eu só preciso ligar para meu filho. Ele deve ter esquecido de... Próxima. A palavra caiu como um machado. Jéssica já estava fazendo sinal para a mulher com as crianças passar à frente. Marlene ficou ali congelada, ainda segurando o cartão inútil. As pessoas na fila começaram a se movimentar ao redor dela, como água contornando uma pedra no caminho. Moça, por favor, é só um minuto, A senhora está atrasando todo mundo. A voz de Jéssica tinha uma dureza que parecia ensaiada, fortificada por meses de pequenas crueldades recebidas e devolvidas. Se não pode pagar, preciso pedir que saia da fila. Seu Valdir aproximou-se atraído pelo atraso. Olhou para Marlene, para os produtos, para Jéssica. Algum problema? Cartão sem saldo, respondeu Jéssica, já passando os itens da próxima cliente. Então vou precisar pedir que a senhora se retire, por favor, disse Valdir, com aquela cortesia falsa de gerente que aprendeu frases prontas em treinamento corporativo. Está causando transtorno para os outros clientes. Marlene olhou para os 4 itens ainda sobre o balcão. O chocolate ao leite brilhava sob a luz fluorescente. Dona Eunice não teria sua visita especial. O frango não seria o jantar de domingo. O arroz não duraria a semana. Ela abriu a boca para tentar explicar mais uma vez, mas o que saiu foi apenas um suspiro derrotado. Suas mãos, que haviam segurado instrumentos cirúrgicos com precisão, que haviam apertado as mãos de pacientes aterrorizados antes de cirurgias, que haviam fechado suavemente os olhos de dezenas de pessoas em seus momentos finais, agora tremiam vazias. Desculpe, sussurrou, e não sabia ao certo por que estava pedindo desculpas. Pegou a bolsa, deu um passo para trás, depois outro. A fila já havia a esquecido. O som dos bips recomeçou. A vida seguia para todos, menos para ela, que ficara presa naquele momento de humilhação como um inseto em âmbar. Marlene caminhou até a saída do supermercado, sentindo que cada olhar que cruzava com o seu carregava julgamento. Pobre, velha, inútil. Palavras que ninguém disse, mas que ela ouvia mesmo assim, ecoando na própria cabeça. Do lado de fora,
O sol das 3 da tarde caía implacável sobre o asfalto rachado. Marlene procurou um banco na sombra, mas todos estavam ocupados ou quebrados. Ficou em pé mesmo, apoiada numa pilastra, e tentou ligar para Rodrigo. A ligação caiu direto na caixa postal. Tentou de novo. Caixa postal. Mandou uma mensagem pelo aplicativo, dedos desajeitados na tela pequena. Filho, o dinheiro não está na conta. Estou no mercado. Passei vergonha. Por favor, me liga. Esperou 5 minutos. 10. 15. Nada. O telefone vibrou. Por um segundo, o coração dela saltou. Era uma mensagem automática da operadora oferecendo mais gigas de internet. Marlene olhou para trás, para as portas automáticas do supermercado. Pensou em voltar, tentar explicar de novo, implorar um pouco de compreensão. Mas o que diria? Que era invisível, que o mundo tinha aprendido a não vê-la. Foi quando ela lembrou da pequena caixa de papelão que guardava no fundo da bolsa há meses. Estava ali desde o dia em que arrumara as coisas de Luciana, logo após a partida da filha. Dentro havia uma corrente de ouro, herança da avó. A única coisa de valor que Marlene ainda possuía. Guardava para uma emergência, para o dia em que precisasse muito. Que dia seria mais emergencial que hoje? Mas não, ainda não. Aquela corrente era tudo que lhe restava de conexão com as gerações que vieram antes. Vendê-la seria como vender a própria história. Marlene fechou os olhos e respirou fundo. Quando os abriu, tomou uma decisão. Voltou ao supermercado, não pela entrada principal, mas pela lateral, onde ficava a área dos carrinhos. Ninguém prestava atenção. Com movimentos discretos, ela colocou a pequena caixa de papelão amarrada com barbante entre as cestas vazias, num canto onde sabia que seria encontrada durante a limpeza do fim do expediente. Dentro da caixa, além da corrente, havia uma carta. Marlene a escrevera na noite anterior, numa insônia das muitas que tinha. Não sabia para quem estava escrevendo quando começou, mas agora sabia. Era para aquela moça do caixa. 3. Para aqueles olhos cansados que tanto lembravam sua Luciana. Deixou a caixa ali como quem deixa uma mensagem numa garrafa lançada ao mar, sem saber se alguém a encontraria, se alguém a leria, se importaria. E então, Marlene caminhou para casa sob o sol escaldante, carregando apenas a bolsa vazia e um coração que pesava mais do que deveria. O relógio marcava 17 horas e 43 minutos quando Jéssica finalmente desligou a luz do caixa 3. Suas costas ardiam, os pés estavam inchados dentro dos sapatos apertados, e ela tinha uma dor de cabeça que latejava atrás dos olhos desde o meio da tarde. Mais um dia. Mais uma batalha vencida por pura teimosia. Ela recolheu a gaveta do dinheiro e levou até a sala do gerente para o fechamento. Seu Valdir conferiu as notas com aquela cara de desconfiança que usava com todos os funcionários, como se cada um fosse um ladrão em potencial. Jéssica nem se incomodava mais. Estava acostumada a ser tratada como suspeita até prova em contrário. Bateu certinho hoje, disse Valdir, sem olhar para ela. Mas você ficou abaixo da meta de atendimentos de novo. Preciso que melhore esse ritmo, Jéssica. Sim, senhor. Tô falando sério. A gerência regional tá de olho nos números. Se continuar assim, vão ter que fazer cortes. Jéssica assentiu em silêncio. Ameaças veladas eram parte do vocabulário diário. Ela trocou de uniforme no vestiário minúsculo que cheirava a mofo e desinfetante. Vestiu a calça jeans desbotada e a blusa de algodão que usava no segundo emprego, e pegou a mochila. Jéssica, antes de ir, dá uma olhada na área dos carrinhos. O Ronaldo falou que tem uns carrinhos fora do lugar. Organiza lá rapidinho para mim. Ela fechou os olhos, contou até 3. Rapidinho. Tudo era sempre rapidinho. Mas essas tarefas extras nunca entravam na conta das horas trabalhadas. Claro, respondeu, porque não havia escolha. A área dos carrinhos ficava numa lateral do supermercado, exposta ao sol poente que ainda queimava. Jéssica começou a empurrar os carrinhos desgarrados de volta para o abrigo. Foi quando viu a caixa. Estava ali, entre as cestas vazias, amarrada com um barbante fino. Papel pardo velho,
do tipo que ninguém mais usava. Parecia fora de lugar, esquecida. Jéssica olhou em volta. Não havia ninguém por perto. Pegou a caixa, sentindo o peso leve, e a chacoalhou suavemente. Algo se moveu lá dentro, mas não fazia barulho de metal ou vidro. Por um segundo pensou em deixar ali. Não era problema dela, mas a curiosidade, aquela centelha de humanidade que ainda não tinha sido completamente esmagada pela rotina, falou mais alto. Ela desamarrou o barbante e abriu a tampa. Dentro, embrulhada em papel de seda amarelado, estava uma corrente de ouro. Não era grossa, nem ostensiva, mas tinha aquele brilho suave do ouro verdadeiro, antigo. Jéssica a segurou contra a luz. Os elos eram delicados, trabalhados à mão. Aquilo valia dinheiro, bastante dinheiro. Embaixo da corrente havia uma carta. O papel era de caderno dobrado com cuidado. A caligrafia era trêmula, mas legível. Jéssica desdobrou as folhas e começou a ler, ainda em pé, com os últimos raios de sol iluminando as palavras. Para quem encontrar esta caixa, especialmente para a moça do caixa 3. Meu nome é Marlene. Tenho 78 anos e passei a maior parte da minha vida cuidando de pessoas. Fui enfermeira por 40 anos no Hospital Municipal da Zona Leste. Segurei mãos de gente que estava com medo. Enxuguei lágrimas de familiares que receberam notícias ruins. Aprendi que o que mais dói nas pessoas não é a dor física, mas a dor de não serem vistas. Hoje, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti invisível. Não estou escrevendo com raiva. Não estou escrevendo para cobrar nada de ninguém. Estou escrevendo porque você, moça do Caixa 3, me lembrou tanto da minha filha Luciana. Ela tinha o mesmo olhar cansado que você tem. Trabalhava sem parar, sempre correndo, sempre tentando dar conta de tudo sozinha. Ela achava que precisava ser forte o tempo todo, que pedir ajuda era fraqueza, que mostrar cansaço era fracasso. Luciana se foi há 5 anos. O médico disse que o coração dela simplesmente não aguentou. Ela tinha 42 anos. Eu a vi definhar aos poucos, perdendo o brilho nos olhos, perdendo a alegria, até que um dia o corpo dela disse: chega. Quando te vi hoje, com aquele olhar vazio, tratando as pessoas como se fossem números, eu não vi maldade. Eu vi minha filha. Eu vi uma mulher que está se afogando e fingindo que está nadando. Sei que você tem seus motivos. Todo mundo tem. Sei que a vida não é fácil e que ser gentil às vezes parece um luxo que não podemos pagar. Mas eu aprendi, depois de décadas vendo gente nascer e gente partir, que a gentileza não é um luxo. É o que nos mantém humanos. Esta corrente era da minha avó. Ela me deu quando eu me formei enfermeira. Disse que era para eu lembrar que o ouro é precioso não porque brilha, mas porque não enferruja mesmo quando enterrado na terra por anos. A bondade é assim também. Estou deixando isso com você não porque você precisa ser punida ou ensinada. Estou deixando porque talvez você precise de um lembrete de que existe luz no mundo ainda. De que nem tudo está perdido. De que você não está sozinha mesmo quando parece que está. Use esta corrente. Venda se precisar do dinheiro ou passe para alguém que precise dela mais do que você. Mas, se possível, deixe que ela seja um lembrete de que cada pessoa na sua fila tem uma história. Cada pessoa que você atende está carregando alguma coisa pesada demais. E você também, querida. Você também. Não sei se vamos nos encontrar de novo, mas quero que saiba que não guardo mágoa. Só guardo esperança. Esperança de que você consiga ver nas pessoas o que elas realmente são. Não obstáculos no seu dia, mas companheiras de jornada. Cuide-se. Cuide-se como minha Luciana não soube cuidar. Com carinho de quem já foi jovem e cansada também, Marlene. Jéssica leu a carta 3 vezes. Na primeira vez, com curiosidade. Na segunda, com um aperto crescente no peito. Na terceira, as palavras ficaram embaçadas, porque as lágrimas começaram a cair sem pedir licença. Ela se sentou ali mesmo, no chão quente do estacionamento, e chorou. Chorou com uma intensidade que a surpreendeu, como se algo tivesse se rompido dentro dela. Chorou pela senhora que tinha humilhado.
Chorou pela filha que aquela senhora tinha perdido. Chorou por si mesma, pela mulher em que estava se transformando. Quando foi a última vez que tinha olhado de verdade para alguém? Quando foi a última vez que viu os clientes como pessoas e não como tarefas a serem concluídas? Jéssica lembrou do rosto da senhora naquela tarde. Os olhos assustados quando o cartão foi recusado. As mãos trêmulas tentando explicar. A voz fina pedindo só 1 minuto. E ela, Jéssica, tinha sido fria. Tinha sido cruel na forma mais sutil a crueldade da indiferença. Próxima. A palavra ecoou na sua cabeça como uma condenação. Ela segurou a corrente contra o peito e sentiu o peso dela. Não o peso físico, mas o peso do que representava. Uma mulher que tinha sido humilhada estava lhe oferecendo não vingança, mas compaixão. Não raiva, mas esperança. Jéssica ficou ali por quanto tempo não soube dizer. O céu escureceu. As luzes do estacionamento acenderam automaticamente. Ela secou o rosto com as costas da mão e guardou a corrente e a carta na mochila com um cuidado reverencial. Pegou o ônibus para casa com 40 minutos de atraso. Perderia parte do pagamento do segundo emprego, mas, naquele momento, não conseguia se importar. Sua cabeça estava cheia de pensamentos que se atropelavam. Precisava encontrar aquela senhora. Precisava devolver a corrente. Precisava pedir desculpas de verdade, não as desculpas automáticas que soltava quando derrubava algum produto sem querer, mas as desculpas que vêm de um lugar sincero. Mas como? Não sabia nem o nome completo dela. Não tinha endereço, não tinha telefone. Quando chegou em casa, eram quase 20 horas. Seu filho, Arthur, estava na sala assistindo desenhos na televisão velha. A vizinha que cuidava dele à tarde tinha ido embora deixando um bilhete. O menino jantou. Tem marmita na geladeira para você. Jéssica entrou, largou a mochila no sofá e se ajoelhou na frente do filho. Arthur olhou para ela com aqueles olhos enormes e castanhos que eram idênticos aos do pai, que tinha ido embora sem olhar para trás. Oi, mãe, você está chorando? Jéssica nem tinha percebido que ainda estava com os olhos vermelhos. Tentou sorrir, mas saiu torto. Só um pouquinho, amor. Hoje foi um dia difícil. Eu desenhei você no caderno. Quer ver? Arthur correu até o quarto e voltou com um desenho feito com giz de cera. Era ela, reconhecível pelo uniforme, verde, mas com uma boca virada para baixo. Embaixo, com a letra torta de criança, estava escrito: Minha mãe. Ela fica triste muito. Aquilo foi como um soco no estômago. Jéssica pegou o filho no colo, apertou ele contra o peito e deixou mais lágrimas caírem. Arthur, confuso, abraçou ela de volta. Desculpa, meu amor. Desculpa a mamãe estar sempre triste. Tudo bem, mãe. A vovó disse que adulto chora também às vezes. A menção à mãe dela, Dona Célia, trouxe outra onda de culpa. Jéssica mal conversava com a própria mãe. Estava sempre ocupada demais, cansada demais, irritada demais. As ligações eram rápidas, mecânicas. Tá tudo bem, mãe, preciso desligar, tô trabalhando. Ela colocou Arthur para dormir, deu banho nele, escovou os dentes, leu meia página do livrinho que ele gostava antes dele cair no sono. Depois, sentou-se na cozinha minúscula com a marmita fria na frente, mas não conseguiu comer. Pegou a carta de Marlene de novo e releu. Cada palavra era uma agulha, mas do tipo que cura, que costura as feridas que estavam abertas há tempo demais. Você não está sozinha mesmo quando parece que está. Será que Marlene estava sozinha agora? Será que tinha alguém cuidando dela? O filho que prometeu depositar o dinheiro e esqueceu. Onde estava ele enquanto a mãe passava vergonha num supermercado? Jéssica pegou o celular e abriu o grupo de funcionários do mercado no aplicativo de mensagens. Pensou em mandar uma mensagem perguntando se alguém conhecia a senhora, mas desistiu. Ninguém prestava atenção nos clientes. Todos estavam ocupados demais sobrevivendo. Foi quando teve uma ideia. No sistema do supermercado, ficavam registradas todas as tentativas de compra, incluindo as que eram canceladas. Se conseguisse acessar o sistema, talvez encontrasse alguma informação sobre a senhora pelo cartão que ela tinha tentado usar. Mas isso significaria voltar ao supermercado amanhã, no seu dia de folga.
e inventar uma desculpa para acessar o computador sem levantar suspeitas. Arriscar o emprego por alguém que nem conhecia. Jéssica olhou para a corrente em cima da mesa. Brilhava suavemente sob a luz fraca da cozinha. Pensou em Luciana, a filha que Marlene perdeu. Pensou em Arthur dormindo no quarto, fazendo desenhos de uma mãe triste. Se ela não mudasse agora, se não quebrasse esse ciclo de dureza e frieza, um dia Arthur faria o mesmo desenho. Ou pior, pararia de desenhar a mãe completamente. A decisão se formou clara e firme no peito dela. Ia encontrar Marlene, ia devolver a corrente, ia pedir perdão e, mais importante, ia tentar se perdoar também, porque a carta não era só sobre Marlene ou sobre Luciana, era sobre todas as mulheres que estavam se afogando e fingindo que estavam nadando. Era sobre ela. O sábado amanheceu com um céu cinzento que ameaçava chuva. Jéssica acordou antes do despertador, coisa rara. Arthur ainda dormia, enrolado no lençol fino como um casulo. Ela ficou ali por um momento, apenas olhando o filho dormir, gravando aquela imagem de paz antes que o dia começasse. Hoje era seu dia de folga do supermercado, mas não do outro emprego. Deveria estar dormindo até mais tarde, aproveitando cada minuto de descanso. Em vez disso, estava acordada às 6 da manhã, com um plano que beirava a insanidade. Preparou o café, acordou Arthur com beijos e cócegas, fez o café da manhã dele enquanto ele assistia desenhos. A rotina matinal tinha aquele ritmo automático de coisa feita milhares de vezes. Mas hoje, algo era diferente. Jéssica pegou-se sorrindo enquanto passava manteiga no pão, cantarolando baixinho uma música que nem sabia de onde vinha. "Mãe tá feliz hoje", observou Arthur, olhando para ela com aquela percepção assustadora que crianças têm. "Tô, amor, hoje é um dia especial." "Por quê?" "Porque a mamãe vai fazer uma coisa importante." Arthur não perguntou mais nada, satisfeito com a resposta vaga. Jéssica ligou para a mãe, Dona Célia, e pediu se ela podia ficar com o neto pelo menos até o meio-dia. A surpresa na voz da mãe foi evidente. "Você nunca me pede ajuda, filha. Tá tudo bem?" "Tá sim, mãe. Eu só preciso resolver uma coisa. É importante." "Pode deixar. Trago ele aqui para casa. A gente faz um bolo. Juntos." Quando Dona Célia chegou meia hora depois, ela olhou para Jéssica com aquela expressão de mãe que sabe quando algo está diferente, mas não sabe exatamente o quê. "Você tá com uma cara boa hoje", disse, ajeitando a bolsa no ombro. "Descansada." "Dormi bem", mentiu Jéssica. Na verdade, tinha passado metade da noite acordada, pensando e replanejando. Depois que eles saíram, Jéssica tomou banho, vestiu a melhor roupa que tinha, uma calça jeans escura e uma blusa branca simples, e foi até o supermercado. O estabelecimento abria às 7 aos sábados, mas os funcionários chegavam bem antes para organizar. Ela entrou pela porta dos fundos, cumprimentou os colegas que estranharam sua presença num dia de folga. "Esqueci uns documentos no armário", explicou, desviando para o vestiário antes que alguém fizesse mais perguntas. Esperou 10 minutos. 15. Quando teve certeza de que todos estavam ocupados com a abertura, ela foi até o pequeno escritório onde ficava o computador do sistema. Seu Valdir ainda não tinha chegado. Perfeito. Jéssica sabia a senha. Todos os caixas sabiam. Era a mesma senha há 3 anos porque o sistema era velho e ninguém se preocupava em atualizar. Ela entrou no sistema, acessou o histórico de transações do dia anterior e procurou pelo horário aproximado. 15 horas, 15h15. Ali, transação cancelada. Tentativa de pagamento com cartão Banco Popular. Mas não havia nome completo, apenas as iniciais. M.A.S. Jéssica mordeu o lábio. Aquilo não ajudava muito. Procurou mais. Precisava de algo, qualquer coisa. Foi quando lembrou do programa de cadastro de clientes. Nem todo mundo se cadastrava, mas alguns faziam para receber as promoções por mensagem. Ela acessou o banco de dados, procurou por MAS, mulheres, idade acima de 70 anos. 3 resultados. Marlene Aparecida Silva, 78 anos. Marlene Alves Santos, 70 anos. Maria Antônia Souza, 82.
O primeiro nome bateu como um sino. Marlene. Ela tinha assinado a carta só com o primeiro nome. Jéssica clicou no cadastro. Endereço: Rua das Acácias, número 312. Fundos. Bairro: Jardim Esperança. Telefone: não cadastrado. Anotou o endereço num pedaço de papel, limpou o histórico do sistema e saiu do escritório bem na hora em que seu Valdir chegava. Jéssica, o que você está fazendo aqui? Bom dia, seu Valdir. Vim buscar uns documentos que esqueci, já estou indo embora. Ele resmungou algo sobre funcionários que não sabem aproveitar folga e seguiu para a sala dele. Jéssica saiu pela porta da frente, respirando aliviada, com o papel dobrado no bolso e a corrente na bolsa. O bairro Jardim Esperança ficava a 4 conduções dali. Jéssica pegou o primeiro ônibus às 8h30. O trajeto era longo, atravessando a cidade de ponta a ponta. Ela observou pela janela a paisagem urbana se transformando gradualmente. Os prédios comerciais davam lugar a casas simples. O asfalto liso virava asfalto rachado. As árvores ficavam mais raras. Durante o caminho, ela pensou no que diria. Ensaiou mentalmente 1000 versões de pedidos, de desculpas. Todos pareciam insuficientes. Como pedir perdão por ter tratado alguém como invisível? Quais palavras poderiam apagar a humilhação que tinha causado? Na segunda condução, sentou ao lado de uma senhora que também carregava sacolas de compras. A mulher tinha mais ou menos a idade de Marlene. Jéssica olhou para ela de verdade, não com o olhar apressado de sempre, mas com atenção. Viu as rugas profundas ao redor dos olhos, as mãos marcadas pelo trabalho, os sapatos velhos, mas bem cuidados. Bom dia, disse Jéssica, e a surpresa no rosto da senhora foi visível. Bom dia, filha. Vai, fazer compras. Vou. Meu neto vem almoçar hoje. Vou fazer a comida que ele gosta. Conversaram durante 10 minutos. Coisas simples, banais. Mas Jéssica sentiu algo mudar dentro dela. Era como se estivesse reaprendendo a fazer conexões humanas, a ver as pessoas como pessoas e não como cenário. Quando desceu na última condução já eram quase 10h30 da manhã. O Jardim Esperança fazia jus ao nome apenas pela ironia. Era um bairro pobre, com ruas estreitas e casas amontoadas. Mas havia flores nas janelas, crianças brincando na rua, vizinhos conversando nas calçadas. Havia vida ali, apesar de tudo. Jéssica procurou a Rua das Acácias. Encontrou uma viela estreita com casas geminadas. O número 312 era uma casa pintada de amarelo desbotado, e nos fundos havia uma construção menor, quase um puxadinho. Seu coração batia forte, as mãos suavam. Ela segurou a alça da bolsa com força, sentindo o peso da corrente lá dentro, e caminhou até a porta dos fundos. Bateu de leve. Nada. Bateu um pouco mais forte. Ouviu passos arrastados do outro lado. A porta se abriu, revelando uma senhora baixinha. Cabelos brancos presos num coque frouxo. Óculos de grau grosso. Ela usava um vestido caseiro florido e um avental manchado de farinha. Mas foram os olhos que Jéssica reconheceu imediatamente. Aqueles mesmos olhos assustados de ontem, que agora a olhavam com confusão. Dona Marlene? A senhora piscou, tentando processar. Sim? Posso ajudar? Jéssica sentiu a garganta apertar. As palavras que tinha ensaiado sumiram todas de uma vez. O que saiu foi apenas: eu sou a moça do caixa 3, do supermercado. Eu vim devolver uma coisa que a senhora deixou. E vim pedir desculpas. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Marlene ficou ali, na porta, olhando para Jéssica como se estivesse vendo um fantasma. Suas mãos cobertas de farinha tremeram levemente. Como você me encontrou? Pelo sistema do mercado. Eu sei que não devia ter feito isso, mas eu precisava te encontrar. Marlene não disse nada por um longo momento. Depois, para a surpresa de Jéssica, seus olhos se encheram de lágrimas. Entra, filha. Entra. O quartinho era pequeno, mas extremamente limpo e organizado. Cheirava a bolo assando e sabão em pó. Havia uma cama de solteiro numa parede, uma mesinha com 2 cadeiras, um fogão de 2 bocas
e uma geladeira pequena no canto. As paredes eram decoradas com fotos antigas em porta-retratos simples. Jéssica reconheceu Marlene em várias delas, mais jovem, sempre ao lado de uma moça de sorriso bonito. Aquela era minha filha, Luciana, disse Marlene, seguindo o olhar de Jéssica. Você leu a carta, então sabe. Li várias vezes. Marlene indicou uma das cadeiras e Jéssica sentou. A senhora serviu café em 2 xícaras desemparelhadas e colocou um pedaço de bolo ainda morno na frente de cada uma. Estava fazendo para a vizinha, ela gosta muito do meu bolo de fubá. Elas ficaram ali em silêncio, bebendo café. Jéssica não sabia como começar. Foi Marlene quem falou primeiro. Você não precisava vir até aqui, moça. Eu deixei aquela caixa porque quis. Não era para você se sentir obrigada. Meu nome é Jéssica. E eu precisava vir sim. Não por obrigação, porque... A voz dela falhou. Porque eu fui horrível com a senhora ontem. Eu te tratei como lixo. Como se você não fosse nada. E não foi a primeira vez. Eu trato todo mundo assim há meses. E eu nem percebia até ler sua carta. Jéssica tirou a caixa da bolsa e colocou sobre a mesa. Não posso aceitar isso. É muito valioso. É da sua família. Justamente por isso eu quis que você ficasse, disse Marlene com suavidade. Minha família se resumia a Luciana e ela se foi. Meu filho, Rodrigo, mal lembra que eu existo. Aquela corrente ia ficar guardada numa gaveta até eu morrer e alguém vender por aí sem saber o que ela significa. Prefiro que fique com alguém que talvez lembre do que ela representa. Mas a senhora nem me conhece. Conheço sim. Conheço seus olhos cansados. Conheço sua luta diária. Conheço porque vivi isso através da minha filha. Ela era igual você, Jéssica. Trabalhava feito louca. Não parava, não se cuidava. Achava que tinha que dar conta de tudo sozinha. No fim, o corpo dela cobrou a conta. Jéssica limpou uma lágrima que escorria. Eu tenho um filho, Arthur. Ele tem 5 anos. E outro dia, ele me desenhou triste. Ele desenhou a mãe dele triste porque é assim que ele me vê. Eu tô virando uma pessoa que eu não quero ser. Marlene estendeu a mão e segurou a de Jéssica. A mão da senhora era pequena e quente. Então muda, filha. Ainda dá tempo. Você é nova. Não sei como ser. Gentil quando o mundo é tão duro. Começa pequeno. Uma pessoa de cada vez. Um sorriso de cada vez. Você já começou. Veio até aqui. Isso já é muita coisa. Elas conversaram por mais de 1 hora. Marlene contou sobre seus anos como enfermeira, sobre os pacientes que nunca esqueceu, sobre a filha que amou mais que tudo. Jéssica falou sobre Arthur, sobre as dificuldades, sobre o medo constante de não ser boa o suficiente. Quando finalmente se levantou para ir embora, Jéssica sentiu-se mais leve do que tinha se sentido em meses. Marlene a acompanhou até a porta. Leva a corrente, insistiu a senhora. Não como pagamento ou como obrigação. Leva como um presente de alguém que já passou por onde você está passando. Jéssica assentiu, incapaz de falar, e abraçou Marlene com força. A senhora retribuiu o abraço, e ficaram assim por um longo momento. Posso voltar? Para visitar? Ficarei esperando, disse Marlene sorrindo. As semanas que se seguiram trouxeram uma transformação tão gradual que Jéssica quase não percebeu quando começou a acontecer. Foram mudanças pequenas, imperceptíveis a olhos menos atentos, mas que aos poucos redesenharam o mapa da sua vida. Na segunda-feira seguinte à visita a Marlene, Jéssica chegou ao supermercado 15 minutos mais cedo. Aproveitou o tempo para tomar um café com calma no pequeno refeitório, observando os colegas chegarem. Cumprimentou cada um pelo nome, algo que não fazia há meses. A surpresa nos rostos deles foi quase cômica. Quando ligou a luz do caixa 3 às 9 em ponto, ela respirou fundo antes de chamar o primeiro cliente. Um senhor de boné com uma cesta de pães e leite. Jéssica olhou para ele, realmente olhou e sorriu. Bom dia, senhor. Como vai hoje? O homem piscou, confuso, antes de responder. Vou bem, moça. E você? Vou bem também. Obrigada por perguntar. Foi um início tímido, quase desajeitado. Jéssica percebeu que tinha esquecido como fazer contato visual genuíno,
como sorrir de verdade, em vez do sorriso mecânico que ativava por reflexo. Os primeiros dias foram difíceis. Cada gesto de gentileza parecia forçado, cada palavra amável saía com esforço, mas ela persistiu. A cada cliente que passava, ela tentava enxergar além da transação. A mãe, com 3 crianças pequenas, não era mais a mulher que sempre atrasa a fila. Era Paula que trabalhava de manicure e fazia compras depois de buscar os filhos na escola. O senhor, que sempre comprava comida de gato, era seu Antônio, viúvo que morava sozinho e tratava os gatos como família. As mudanças não passaram despercebidas. No terceiro dia, uma senhora idosa agradeceu com os olhos marejados quando Jéssica a ajudou a embalar as compras com cuidado extra. "Você é diferente dos outros", disse a senhora. "Trata a gente com respeito." Jéssica sentiu um nó na garganta. Respeito, algo tão básico, tão fundamental, mas que tinha se tornado raro, a ponto de ser digno de agradecimento especial. Seu Valdir também notou. Chamou-a no escritório numa quinta-feira e Jéssica foi preparada para a bronca de sempre sobre a meta de atendimentos. Em vez disso, ele disse: "Recebi 3 elogios sobre você essa semana. 3, no formulário de satisfação do cliente. Nunca tinha acontecido isso antes." Jéssica não sabia o que responder. Apenas assentiu. "Continue assim", ele disse, quase desconfortável com o próprio elogio. "É bom para o estabelecimento." Mas as mudanças mais profundas aconteciam longe do supermercado. Jéssica começou a visitar Marlene todo sábado de manhã. Levava Arthur com ela. E o menino rapidamente se afeiçoou à senhora, que ele passou a chamar de Vovó Marlene. Marlene os recebia sempre com bolo fresco e histórias. Ela tinha uma habilidade especial para narrar suas experiências de enfermeira de um jeito que prendia até a atenção de Arthur. Contava sobre os bebês que ajudou a nascer, sobre os pacientes que a faziam rir, mesmo em meio à dor, sobre os milagres pequenos que via todos os dias. "Sabe qual era meu segredo?", disse ela certa vez, enquanto Arthur brincava no quintalzinho minúsculo com um carrinho de brinquedo. "Eu sempre tentava descobrir uma coisa sobre cada paciente, algo que não tinha nada a ver com a doença deles. O time de futebol favorito, a comida preferida, a música que mais gostavam. Aí eles deixavam de ser o paciente do leito 5 e viravam pessoas. Vira José, que torce pro Corinthians, Dona Maria, que adora samba, e quando você trata alguém como pessoa, a cura começa antes do remédio." Jéssica absorvia cada palavra como quem absorve água depois de dias no deserto. Ela contava para Marlene sobre seus dias, sobre as pequenas vitórias e as grandes dificuldades. Marlene ouvia com aquela paciência infinita que só quem viveu muito consegue ter. Foi num desses sábados, quase um mês depois do primeiro encontro, que Jéssica trouxe sua mãe junto. Dona Célia tinha insistido em conhecer a senhora que tinha causado tamanha mudança na filha. O encontro entre as duas senhoras foi instantaneamente caloroso. Descobriram que eram quase da mesma idade, 78 e 75 respectivamente, e que tinham vivido experiências similares de trabalho duro e criação de filhos sozinhas. Enquanto elas conversavam animadamente na cozinha, Jéssica ficou observando da porta. Sua mãe estava rindo, um riso solto e genuíno que Jéssica não ouvia há anos. Quando foi a última vez que ela tinha proporcionado alegria para a própria mãe em vez de preocupação? Mais tarde, quando voltavam para casa, Dona Célia segurou a mão da filha no ônibus. "Essa Marlene é um anjo, filha. Você fez bem em ir atrás dela." "Eu fui horrível com ela, mãe. Tratei ela muito mal. E você pediu desculpas e está tentando ser melhor. Isso é o que importa. Ninguém espera a perfeição. A gente só espera que as pessoas tentem." Jéssica apoiou a cabeça no ombro da mãe, algo que não fazia desde criança. "Eu sinto muito, mãe, por ter sido tão distante, por só ligar para reclamar ou pedir ajuda. Eu sei, filha, eu sempre soube que você estava fazendo o melhor que conseguia. Mas é bom ter você de volta. A Jéssica que eu conhecia estava meio perdida há um tempo." No trabalho, a transformação de Jéssica começou a criar ondas. Outros caixas notaram que os clientes começavam a preferir a fila dela, mesmo quando era mais longa. Alguns colegas reagiram com ciúmes,
outros com curiosidade. Marina, que trabalhava no caixa 5, procurou Jéssica no intervalo do café. O que você está fazendo diferente? Os clientes estão todos felizes com você. Tem algum truque? Jéssica pensou na pergunta. Não havia truque. Apenas uma mudança de perspectiva tão fundamental que tinha alterado tudo. Eu parei de ver eles como obstáculos e comecei a ver como pessoas. Só isso. Marina fez uma cara cética. Só isso? Como se fosse fácil. Não é fácil, admitiu Jéssica. Tem dias que eu ainda quero mandar todo mundo embora e ir para casa dormir. Mas aí eu lembro de uma coisa que me ensinaram. Cada pessoa na fila está carregando alguma coisa pesada. A gente não sabe o que, mas tá. E às vezes um sorriso, uma palavra gentil, pode ser o que tira um pouco do peso. Marina ficou em silêncio, processando. Depois, assentiu devagar. Vou tentar, não prometo nada, mas vou tentar. E tentou. Jéssica viu nos dias seguintes Marina fazendo um esforço consciente para ser mais atenciosa. Ainda era forçado, ainda tinha muito do automático, mas era um começo. Outros colegas também começaram a perceber. O ambiente do supermercado, que sempre fora tenso e competitivo, começou a amolecer nas bordas. Em casa, Arthur estava diferente também, mais alegre, mais comunicativo. Uma noite, ele mostrou um novo desenho. Era ela de novo com o uniforme verde, mas dessa vez a boca estava virada para cima. Mãe tá feliz agora, ele explicou orgulhoso. E eu também. Jéssica colocou o desenho na geladeira, preso com um ímã bem ao lado do desenho antigo da mãe triste. Um antes e um depois. Uma prova visual de que mudança era possível. Ela ainda usava a corrente de Marlene todos os dias, escondida sob a blusa. Era seu talismã secreto, seu lembrete constante. Nos momentos difíceis, quando sentia a irritação subindo ou o cansaço ameaçando vencer, ela tocava a corrente e lembrava das palavras de Marlene. O ouro não enferruja mesmo quando enterrado na terra por anos. Um sábado, Marlene pediu a Jéssica para olhar uns álbuns de fotos antigas. Ela queria mostrar fotos da época de enfermeira, organizar melhor as memórias. Estou ficando velha, disse com um sorriso. Se eu não organizar isso agora, quando eu partir, ninguém vai saber quem são essas pessoas nas fotos. Elas se sentaram no chão do quartinho, cercadas por álbuns antigos que cheiravam a mofo e nostalgia. Marlene ia narrando cada foto, identificando rostos, contando histórias. Havia fotos dela jovem, com o uniforme branco impecável, ao lado de outros enfermeiros e médicos. Fotos de formaturas, confraternizações, plantões. Essa aqui foi no Natal de 1982, disse Marlene, apontando para uma foto em que ela segurava um bebê recém-nascido. Foi um plantão difícil. A mãe tinha tido complicações no parto, perdeu muito sangue. Achamos que não ia conseguir, mas ela era forte, uma lutadora. Jéssica pegou a foto para ver melhor. Algo naquela imagem a incomodava. Uma sensação estranha de reconhecimento. A mulher na cama do hospital, pálida, mas sorrindo, tinha traços familiares. Marlene, quem é essa mulher? A mãe do bebê? Deixa eu ver se lembro o nome. Ah, sim, Célia, Dona Célia. Lembro bem dela porque foi um dos partos mais complicados que já acompanhei. Mas deu tudo certo no final. Uma menina linda nasceu naquela noite. O mundo pareceu parar. Jéssica olhou para a foto com mais atenção. A mulher na cama era mais jovem, obviamente, mas os olhos eram inconfundíveis. Eram os olhos de sua mãe. Marlene. A voz de Jéssica saiu trêmula. Que dia foi esse parto? 23 de dezembro de 1982. Lembro porque quase não consegui chegar em casa para o Natal. 23 de dezembro de 1982. O dia que Jéssica nasceu. A foto caiu das mãos dela. Marlene, assustada, perguntou o que havia acontecido, mas Jéssica não conseguia falar. Apenas apontava para a foto, para sua mãe jovem, para o bebê nos braços de Marlene. Aquele bebê era ela, a enfermeira que salvou sua mãe durante o parto complicado, que segurou ela nos primeiros minutos de vida, que garantiu que ambas sobrevivessem naquela noite difícil, era Marlene. A mulher que ela tinha humilhado no caixa 3
era a razão de ela estar viva. O silêncio que se instalou no quartinho era tão denso que parecia ter peso próprio. Jéssica permaneceu congelada, olhando fixamente para a fotografia amarelada em suas mãos. Marlene, percebendo a alteração profunda no semblante da moça, ajoelhou-se ao lado dela. Jéssica, filha, o que foi? Você ficou branca. As palavras custaram a sair, presas em algum lugar entre a garganta e o coração. Essa mulher na foto, Jéssica finalmente conseguiu dizer, a voz saindo trêmula. É minha mãe, Dona Célia. E esse bebê nos seus braços, sou eu. Foi a vez de Marlene ficar paralisada. Ela pegou a foto das mãos de Jéssica, aproximou os olhos míopes, estudou cada detalhe como se pudesse reescrever a realidade apenas olhando com mais atenção. Célia, repetiu, e o nome saiu como uma oração. Você é filha da Célia. A bebezinha que eu segurei era você. As duas mulheres se olharam, e naquele momento, todo o peso da coincidência, do destino, do impossível encontro de suas vidas, caiu sobre elas como uma avalanche de emoções. Marlene começou a chorar primeiro, lágrimas silenciosas escorrendo pelas rugas profundas de seu rosto. Meu Deus, sussurrou. Meu Deus do céu, durante todos esses anos, eu te segurei quando você tinha minutos de vida. Jéssica também chorava agora, soluços incontroláveis que sacudiam todo o seu corpo. Ela abraçou Marlene com uma força que surpreendeu ambas, e ficaram assim agarradas uma à outra, chorando e rindo ao mesmo tempo, um turbilhão de emoções que não cabia em palavras. Você salvou minha mãe, Jéssica conseguiu dizer entre soluços. Ela sempre me contou que quase morreu no parto, que os médicos disseram que ela perdeu muito sangue, que foi um milagre, mas ela nunca lembrava o nome da enfermeira. Só dizia que foi uma enfermeira especial que ficou com ela a noite inteira, que segurou minha mãe pela mão e disse que tudo ia ficar bem. Marlene assentiu, as memórias voltando como ondas. Eu lembro de tudo. Sua mãe estava tão assustada. Era nova, 19 anos, sozinha. O pai da criança tinha ido embora quando soube da gravidez. Ela chorava e dizia que precisava sobreviver porque a filha precisava dela. E você ficou com ela? Fiquei. O plantão devia ter terminado às 6 da tarde, mas eu fiquei até de manhã. Não podia deixá-la sozinha. Quando você nasceu, pequenina mas forte, com aquele choro potente, foi como ver um milagre acontecer. Sua mãe estava exausta demais para segurar você nos primeiros minutos, então eu segurei. Te enrolei no coeiro, limpei seu rostinho e fiquei ali só olhando para você e pensando, que menininha sortuda, tem uma mãe que lutou tanto para te trazer ao mundo. Jéssica cobriu o rosto com as mãos. A magnitude daquilo tudo era difícil de processar. Ela tinha tratado com frieza e desprezo a mesma pessoa que tinha garantido sua existência. A ironia era tão cruel e tão perfeita que beirava o impossível. Como é que pode? Ela perguntou, mais para o universo do que para Marlene. Como é que das milhares de pessoas que passam por aquele supermercado todo dia, você apareceu justamente na minha fila? E eu fui tão horrível com você. Marlene segurou o rosto de Jéssica entre as mãos, obrigando-a a olhar nos seus olhos. Escuta o que eu vou te dizer. E escuta bem. Não foi coincidência. Eu acredito nisso do fundo do meu coração. Você precisava me encontrar daquele jeito para acordar. Eu precisava te encontrar daquele jeito para lembrar que cada vida que eu toquei teve um propósito. A gente estava perdida, cada uma do seu jeito. E o destino, Deus, o universo, sei lá como você queira chamar, botou a gente de novo no caminho uma da outra. Mas eu te machuquei. E você voltou para se desculpar. Quantas pessoas fazem isso, Jéssica? Quantas pessoas, quando erram, têm a coragem de ir atrás de quem magoaram, de assumir o erro, de tentar consertar? Você fez isso. Você veio até aqui, me procurou, pediu perdão. E mais que isso, você mudou. Eu vi a mudança acontecer. Sua mãe me contou como você está diferente, mais leve, mais presente. Jéssica limpou as lágrimas com as costas da mão. Tudo por causa de você, por causa da sua carta.
Por causa da sua bondade quando eu merecia raiva. A bondade não é algo que se merece ou não merece, filha. A bondade é algo que a gente escolhe dar, especialmente quando é difícil. Eu escolhi dar porque vi em você a mesma dor que vi na minha Luciana, e não queria que você terminasse do mesmo jeito que ela, consumida pelo cansaço e pela amargura. Elas ficaram ali, sentadas no chão, cercadas de álbuns antigos, processando a revelação. Jéssica pegou a foto novamente, olhou para si mesma com minutos de vida, para sua mãe exausta, mas aliviada, para Marlene, jovem, com aquele sorriso gentil. Minha mãe precisa saber, disse Jéssica. Ela precisa saber que te encontrei, que você é você. Marlene sorriu. Então vamos contar para ela, juntas. Pegaram o telefone e ligaram para Dona Célia. Quando ela atendeu, estava no meio de uma novela, reclamando do trânsito e do calor. Jéssica não sabia nem por onde começar. Mãe, você consegue vir aqui na casa da Marlene agora? É urgente. O tom de urgência alarmou Célia. Aconteceu alguma coisa? Você tá bem? O Arthur? Tá todo mundo bem, mãe. Mas você precisa vir. É importante. Por favor. Dona Célia demorou 40 minutos para chegar. Um recorde pessoal. Ela entrou no quartinho, ofegante, olhando de Jéssica para Marlene com preocupação. O que foi? Vocês estão com cara de quem viu assombração. Jéssica entregou a fotografia para a mãe. Reconhece essa foto? Célia pegou a imagem, ajustou os óculos. O reconhecimento foi gradual. Primeiro confusão, depois surpresa, depois um choque profundo que fez suas pernas bambearem. Marlene se apressou em puxar uma cadeira para ela sentar. Essa sou eu, Célia sussurrou. No dia que a Jéssica nasceu. Eu lembro dessa foto. Uma enfermeira tirou, mas eu nunca tive uma cópia. Como você tem isso? Porque eu sou a enfermeira da foto, Célia. Eu cuidei de você naquela noite. Eu segurei sua filha nos primeiros minutos de vida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Célia olhou de Marlene para a foto, da foto para Jéssica, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça impossível. Você é a enfermeira que ficou comigo a noite inteira? Que segurou minha mão durante as contrações? Que me disse que eu era forte, que eu ia conseguir? Sou eu, confirmou Marlene, também chorando agora. Dona Célia levantou-se da cadeira e abraçou Marlene com uma intensidade que fez a senhora idosa cambalear. Elas se agarraram, duas mulheres que o tempo tinha machucado, mas não quebrado, reunidas por um fio invisível que as conectava há décadas. Você salvou minha vida, Célia soluçava. Os médicos disseram que se não fosse por uma enfermeira dedicada, eu não teria sobrevivido. Eu sempre quis te agradecer, mas nunca soube teu nome. Te procurei no hospital depois, mas você tinha saído de férias e quando voltei você já estava em outro setor. Eu lembro de você, Célia. Lembro da menina assustada, mas corajosa. Lembro de ter segurado sua filha e pensado, essa criança vai ser amada. E fui embora daquele plantão feliz, sabendo que tinha ajudado duas vidas a continuarem. Jéssica observava as duas e sentia algo imenso crescendo no peito. Era gratidão, era assombro, era a sensação de que o universo, apesar de todo o caos, tinha momentos de ordem perfeita. Vocês percebem o que isso significa? Perguntou Jéssica. Não foi só um encontro casual. Foi como se a vida estivesse fechando um círculo. Marlene assentiu. Eu sempre acreditei que as pessoas entram na nossa vida por uma razão. Às vezes é para nos ensinar algo. Às vezes é para a gente ensinar. E às vezes, como no nosso caso, é para lembrar que estamos todos conectados de maneiras que nem imaginamos. Elas passaram o resto da tarde juntas, as três gerações unidas por um laço que transcendia o acaso. Arthur chegou mais tarde, trazido pela vizinha que cuidava dele, e percebeu imediatamente que algo importante tinha acontecido. Por que todo mundo está chorando? Perguntou confuso. Jéssica o puxou para o colo. São lágrimas felizes, amor. A vovó Marlene é mais especial do que a gente imaginava. Ela conhece a família desde antes de você nascer. Desde antes de eu nascer. Arthur,
com a aceitação simples das crianças, apenas deu de ombros e foi mostrar para Marlene um desenho novo que tinha feito na escola. Era uma família. Ele, Jéssica, Dona Célia e uma quarta pessoa que ele tinha desenhado com cabelo branco e um avental. Essa é você, vovó Marlene. Agora você é da família também. E naquele momento, com uma declaração inocente de uma criança de 5 anos, selou-se algo que já estava implícito desde o primeiro encontro. Elas eram família. Não de sangue, mas de escolha, de destino, de um amor que nascia da gratidão e crescia na presença constante. Marlene pendurou o desenho de Arthur na geladeira, ao lado de uma foto antiga dela com Luciana. Minha família está crescendo, disse com um sorriso que iluminava todo o quartinho. Quando finalmente se despediram naquela noite, Jéssica sabia que nada mais seria como antes. A corrente que usava no pescoço tinha agora um significado ainda mais profundo. Não era apenas um símbolo de bondade, era um símbolo de conexão, de como as vidas se entrelaçam de maneiras misteriosas e belas. No ônibus de volta para casa, com Arthur dormindo em seu colo e Dona Célia ao lado, Jéssica olhou pela janela para a cidade iluminada. Pensou em todas as pessoas que cruzavam seu caminho todos os dias. Quantas delas carregavam histórias assim? Quantas conexões invisíveis existiam esperando para serem descobertas? E entendeu finalmente a verdadeira lição que Marlene tinha tentado ensinar. Tratar as pessoas com gentileza não era apenas sobre ser educada, era sobre honrar as conexões invisíveis que nos ligam, porque nunca sabemos quando a pessoa na nossa frente é alguém que já tocou nossa vida de alguma forma ou que ainda vai tocar. 3 meses se passaram desde a revelação que mudou tudo. O verão deu lugar ao outono, e com ele vieram transformações que iam muito além da mudança de estação. O supermercado Bom Preço não era mais o mesmo, pelo menos não para quem prestava atenção. A mudança tinha começado com Jéssica no caixa 3, mas como ondas em um lago, tinha se espalhado para todos os lados. Marina, do caixa 5, agora cumprimentava os clientes pelo nome quando os reconhecia. Ronaldo, do depósito, parava para ajudar senhoras com as sacolas pesadas. Até seu Valdir tinha amolecido as bordas afiadas de sua eficiência corporativa, permitindo intervalos um pouco mais longos, quando percebia que alguém estava no limite. A história de Jéssica e Marlene tinha vazado, como todas as boas histórias vazam. Alguém contou para alguém que contou para outro alguém. E logo o supermercado inteiro sabia da incrível coincidência da caixa que tinha sido salva no parto pela mesma senhora que ela tinha dispensado com frieza. Mas o que poderia ter sido motivo de vergonha eterna para Jéssica tornou-se algo diferente. Tornou-se uma história de redenção, de como nunca é tarde para mudar, de como um ato de bondade pode quebrar até a casca mais dura. Os clientes também notaram. Vários começaram a escolher propositalmente a fila de Jéssica, mesmo quando era mais longa. Não pela rapidez, mas pela forma como ela os tratava, como se importassem, como se fossem vistos. Uma tarde de quinta-feira, uma mulher jovem com um bebê de colo chegou ao caixa 3 claramente angustiada. O cartão tinha sido recusado. Ela olhou para Jéssica com aquele pânico que era tão familiar, a humilhação pública iminente estampada no rosto. Jéssica lembrou-se de Marlene, lembrou-se de si mesma há 3 meses e fez algo que o regulamento não permitia, mas que seu coração exigia. "Deixa eu tentar de novo", disse com suavidade. "Às vezes a máquina falha." Tentou novamente, recusado. A fila atrás começava a se agitar. Jéssica viu seu Valdir se aproximando, atraído pelo atraso. "Sabe que mais?" disse Jéssica rápido, antes que o gerente chegasse. "Esse leite está na promoção de leve 3 pague 2. Deixa eu ajustar aqui." Ela digitou um código de desconto fictício que reduziu o valor para algo que a mulher conseguisse pagar com o dinheiro que tinha em espécie. A mulher olhou para Jéssica com lágrimas nos olhos. "Obrigada", sussurrou. "Você não sabe o quanto isso significa." "Sei sim", respondeu Jéssica sorrindo. "Sei exatamente." Quando a mulher saiu, seu Valdir estava ao lado do caixa.
Você fez alguma coisa irregular ali, Jéssica. Ela respirou fundo, preparada para as consequências. Fiz, senhor. Dei um desconto não autorizado. Valdir ficou em silêncio por um momento, olhando para a mulher que se afastava com o bebê, depois de volta para Jéssica. Da próxima vez me chama. A gente tem um fundo para casos assim, casos especiais. Não precisa você arriscar o emprego. Jéssica piscou, surpresa. Valdir nunca tinha mencionado fundo nenhum. Tem um fundo? Tem agora, ele disse, e pela primeira vez em anos, Jéssica o viu sorrir de verdade. Vou falar com os donos. Se a gente vai ter funcionários que se importam com os clientes, a gente precisa dar suporte para isso. Os fins de semana de Jéssica tinham se transformado completamente. Os sábados de manhã eram sagrados, reservados para visitas a Marlene. Mas agora não iam apenas ela e Arthur. Dona Célia sempre estava junto, e frequentemente traziam mais gente. A vizinha de Marlene, Dona Eunice, tinha se juntado ao grupo. Às vezes, apareciam outras pessoas do bairro, atraídas pelo cheiro de bolo fresco e pelas histórias que Marlene contava. O quartinho pequeno tinha se tornado um ponto de encontro, um lugar onde solidões se dissolviam em companhia. Marlene tinha florescido. A solidão que a consumia tinha sido substituída por uma agenda tão cheia que ela brincava dizendo que precisava de uma secretária. Mas era uma reclamação feliz, do tipo que vem acompanhada de olhos brilhantes e sorrisos frequentes. Ela tinha começado a dar palestras voluntárias em escolas de enfermagem, contando suas experiências, ensinando que a profissão era tanto sobre técnica quanto sobre humanidade. Os alunos a adoravam, e ela adorava se sentir útil novamente. Rodrigo, o filho de Marlene, finalmente tinha aparecido. Jéssica estava lá no dia. Ele chegou num carro importado, vestindo terno caro, trazendo uma cesta de presentes caríssimos que pareciam ter sido escolhidos por uma secretária. A recepção de Marlene foi educada, mas fria. Ela o abraçou, ofereceu café, mas havia uma distância que não existia com nenhuma outra pessoa naquela casa. Durante a visita, Rodrigo percebeu. Viu as fotos de Arthur na geladeira. Viu Jéssica e Célia tratando sua mãe com um carinho que ele não demonstrava há anos. Viu que tinha sido substituído não por pessoas melhores, mas por pessoas presentes. Quando estava saindo, ele parou na porta. Mãe, eu peço desculpas. Eu deveria ter estado aqui. Deveria ter ligado, visitado. Não deveria ter esquecido de depositar o dinheiro e deixado você passar por aquilo. Marlene olhou para o filho com aquela mistura de amor incondicional e decepção profunda que só mães conseguem ter. Eu te perdoo, Rodrigo. Sempre vou te perdoar porque é meu filho, mas perdão não apaga a ausência. Você pode começar a estar presente de verdade, não só com dinheiro e presentes, mas com tempo e atenção. Ou pode continuar visitando uma vez a cada 3 meses com culpa escrita na testa. A escolha é sua. Foi um momento duro, mas necessário. Rodrigo saiu, dali em silêncio, mas Marlene notou que ele voltou na semana seguinte, e na outra. Ainda era irregular, ainda era insuficiente, mas era um começo. Em outubro, Jéssica recebeu uma promoção inesperada, não porque tinha batido metas de velocidade, mas porque os índices de satisfação do cliente tinham disparado. Seu Valdir a chamou no escritório e ofereceu o cargo de supervisora de atendimento. Você tem algo que a gente não ensina em treinamento, ele disse. Você consegue fazer as pessoas se sentirem importantes. E isso, descobri agora, é mais valioso que qualquer meta de produtividade. Jéssica aceitou com uma condição: que pudesse treinar os outros funcionários na mesma filosofia. Valdir concordou, cético, mas disposto a tentar. Os treinamentos de Jéssica não eram sobre protocolos ou scripts de atendimento. Eram sobre histórias. Ela contava sua própria história, sobre como tinha perdido a humanidade no meio da correria e como tinha reencontrado. Contava sobre Marlene, sobre a carta, sobre a conexão impossível que o destino tinha criado. No início, alguns funcionários acharam piegas, mas aos poucos, algo mudou. Eles começaram a compartilhar suas próprias histórias de quando foram tratados como invisíveis.
de quando trataram alguém assim e se arrependeram. Um dia, Marina levantou a mão no meio de um treinamento. Eu tive uma Marlene também, ela disse, a voz trêmula. Fui grossa com uma senhora que queria pagar com moedas, contadas uma por uma. Eu estava com pressa, revirando os olhos, fazendo ela se sentir mal. Depois descobri que era a avó de uma colega da escola. Uma senhora que tinha criado 4 netos sozinha e estava juntando cada centavo para comprar um presente para o aniversário de um deles. O que você fez? Perguntou Jéssica. Na época? Nada. Hoje? Hoje eu ia fazer diferente. Eu ia ter paciência. Ia ajudar ela a contar as moedas. Ia perguntar para quem era o presente. Então faça isso da próxima vez, disse Jéssica. A gente não pode mudar o passado, mas pode honrar ele fazendo melhor no presente. O Natal chegou trazendo uma surpresa. Dona Célia, Jéssica, Arthur e Marlene decidiram passar a data juntos. Mas quando chegaram na casa de Célia, onde seria a ceia, encontraram mais gente. Marina estava lá, com os 2 filhos, Ronaldo do depósito, que tinha admitido timidamente que passaria o Natal sozinho. A vizinha Dona Eunice. E, para surpresa de todos, seu Valdir com a esposa. Espero que não. Se importem, disse Valdir sem jeito. Vocês ficavam falando tanto sobre essa celebração em família que... Bem, minha esposa e eu não temos filhos. Nossos pais já se foram. Achamos que podíamos nos juntar. A ceia foi barulhenta, caótica e perfeita. Arthur corria entre os adultos mostrando os presentes. Marlene contava histórias de natais antigos. Célia comandava a cozinha com autoridade amorosa. Jéssica observava tudo e sentia um aperto bom no peito. 1 ano atrás, ela teria passado o Natal exausta, provavelmente trabalhando turno extra, trocando presentes genéricos, contando os minutos para voltar a dormir. Agora, estava cercada de pessoas que importavam. Pessoas que ela tinha aprendido a ver de verdade. Depois da ceia, quando todos estavam na sala tomando café e comendo rabanada, Marlene pediu atenção. Eu quero fazer um brinde, disse, levantando a xícara de café. Há 1 ano, eu estava sozinha, invisível, achando que minha vida tinha terminado junto com minha Luciana. Hoje, olho ao redor e vejo família, vejo propósito, vejo que o final de uma história pode ser o começo de outra. Aqui, disseram todos, erguendo suas xícaras. E quero brindar especialmente a Jéssica, continuou Marlene, olhando para ela com tanto amor que Jéssica sentiu os olhos arderem. Que teve a coragem de mudar, de admitir quando errou, de vir me procurar quando era mais fácil esquecer e seguir em frente. Você me deu uma família nova, filha, e eu espero ter dado a você algo também. Jéssica limpou as lágrimas. Você me deu tudo, Marlene. Me deu de volta a mim mesma. Me ensinou que gentileza não é fraqueza, que cada pessoa merece ser vista. Você me salvou 2 vezes, quando eu nasci e quando eu estava morrendo por dentro. Levantou-se e abraçou Marlene e logo todos os outros se juntaram em um abraço coletivo desajeitado e lindo. Naquela noite, depois que todos foram embora, Jéssica ficou ajudando a mãe a arrumar a cozinha. Arthur dormia no sofá, exausto de tanta alegria. Você tá feliz, filha? Perguntou Célia. Jéssica pensou na pergunta. Pensou em tudo que tinha mudado, no trabalho que agora tinha significado, nas pessoas que tinha aprendido a amar, no filho que a desenhava sorrindo, na mãe com quem tinha reconectado, em Marlene, a avó postiça que o destino tinha dado de presente. Tô, mãe. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô realmente feliz. É o que você merece, meu amor. Sempre foi. No último dia do ano, Jéssica fez algo simbólico. Pegou a corrente de ouro que Marlene tinha lhe dado e, com a permissão dela, levou a uma joalheria. Pediu para dividirem a corrente em 2 partes iguais, transformando-a em 2 pulseiras. Uma ela deu de presente para Marlene no ano novo. A outra guardou para dar a Arthur quando ele fosse mais velho, junto com a história de como aquele ouro tinha viajado através de gerações, carregando consigo a lição mais importante,
que nunca devemos olhar para as pessoas como se fossem invisíveis, porque cada uma carrega uma história que pode estar entrelaçada com a nossa de maneiras que nem imaginamos. Quando os fogos explodiram à meia-noite, anunciando o ano novo, Jéssica estava cercada de todos que amava. Marlene segurava sua mão de um lado, Arthur de outro. Célia estava atrás, com as mãos nos ombros da filha, e Jéssica olhou para o céu iluminado pensando que o troco que tinha recebido não era medido em moedas ou em ouro. Era medido em segundas chances, em conexões redescobertas, em amor que nasce quando menos esperamos. O troco invisível tinha sido, afinal, o mais valioso de todos. Fim da história. Se a jornada de Jéssica e Marlene tocou seu coração, saiba que temos muitas outras histórias emocionantes que celebram a bondade, a redenção e as conexões humanas que transformam vidas. Cada história aqui é um lembrete de que nunca é tarde para mudar, para pedir perdão, para enxergar o outro de verdade. Se você acredita no poder das segundas chances e quer continuar se emocionando com narrativas que aquecem a alma, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários. Você já teve um encontro inesperado que mudou sua forma de ver o mundo? Sua história pode inspirar alguém que está precisando ouvir que a transformação é possível. Nos vemos na próxima história. Até lá, lembre-se, trate cada pessoa como se ela guardasse um segredo precioso, porque ela guarda o segredo da própria humanidade.